Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. E deixa eu já te perguntar assim de largada, será que você está realmente cansada? Ou será que esse seu cansaço não é uma sobrecarga que você não está percebendo? Muitas vezes a gente acha que descansar vai ajudar no nosso cansaço, mas você pode ter um cansaço que não é um cansaço real. Eu sei que parece estar dando nó na tua cabeça, mas calma que vai dar tudo certo. Você dorme, vê se bate aí. Você dorme, mas acorda cansada. Você vai lá, descansa, mas parece que a cabeça não desliga. Você dorme, mas você fica virando, parecendo um peixe frito ali na cama, e você sente que você acorda muitas vezes mais cansado do que você foi dormir. Você não tem esse renovo à noite. Então, muitas vezes a gente tem que parar para pensar se isso não seria uma falta de energia, ao invés de só um cansaço simples. Existe diferença entre os dois, entre um cansaço físico e um cansaço invisível, aquele que você não consegue perceber de onde está vindo. E normalmente esse cansaço invisível ele vai afetar as mulheres que têm mais de uma faceta para cuidar. É aquela mulher que, assim como eu tô te falando, tá? Eu tô me colocando nesse mesmo saco. Que a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente é amiga, a gente tem um trabalho para desenvolver, a gente tem a casa para cuidar, a gente tem os nossos desejos pessoais ali para fazer e muitas vezes você não consegue dar conta porque você está exausta. Não é que você é errada, que você é a única que não dá conta. É que você às vezes não está se colocando nessa conta, né, nesse ajuste, nessa forma de se organizar e aí o seu corpo ele está cobrando isso de você. Você chega no momento de uma exaustão tão intensa que você não tem energia. É aquela decisão que você tem que fazer, ou você come ou você dorme, que seu corpo já não consegue render. Quando chega nesse ponto, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é muito perigoso. E ele pode desenvolver aí um burnout, você pode ter outros sintomas de parte mental, uma depressão, você pode ir para uma exaustão física mais intensa, você pode ir ali para aquela coisa do chuto balde, joga tudo pro ar e depois se arrepende. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. As gastrites também aparecem, enxaquecas, insônia, e aí entra o looping, né? Porque uma coisa puxa a outra. Esse fio da meada precisa ser analisado com muito cuidado, certo? Então, esse acúmulo de coisas para a gente dar conta, as expectativas nossas e dos outros, porque a gente acha que a gente tem que ser perfeita, que a gente tem que falar sim para todo mundo. Se você ainda fala sim para tudo, tem dificuldade para falar não, coloca aqui nos comentários para mim. Eu gosto de saber, porque a gente consegue alinhar a forma de eu trazer os conteúdos aqui para você. E essa questão do esgotamento, né, da fadiga mental, ela tem que ser vista agora no começo do ano, porque senão você não vai sustentar tudo que você desejou para você. Você vai começar a dar pontapé em quem não deveria, você vai começar a reagir de forma inadequada com os seus parentes, com os seus familiares ali, com seus amigos. Então você deveria estar olhando isso com muito cuidado, certo? Nosso corpo ele é muito sábio e o que a mente ignora, ele vai gritar. Então, essa expectativa em excesso, essa autocobrança, as metas que não respeitam o seu ritmo interno, isso vai gerar uma sobrecarga mental muito intensa e isso vai te esgotar a ponto de você não se sentir descansada. E na medicina chinesa, os chineses eles mapearam a qualidade do sono com os símbolos também que aparecem. Então, muitas vezes você vai sonhar que você tá ali correndo contra o tempo, que você tem que tirar alguém ali de uma situação muito inadequada, você tá fugindo de alguém. Isso são sintomas de problema de vesícula. O fígado planeja, a vesícula executa. Se a vesícula não tá dando conta, ela vai gritar. E aí você vai ter dor na lateral da sua perna. Imagina aqui o quadril, você vai passar a mão aqui pela lateral da sua coxa e você vai sentir muito dolorido. Ou então você vai ter uma tendência a acumular mais líquido. É o teu corpo falando que não tá legal, certo? Quando a gente fala sobre o corpo com a mente que ignora, tem gente que acha isso muito louco. Mas vamos tentar explicar isso um pouquinho mais fácil. Imagina que você tem três camadas: emocional, mental e física, que muita gente chama de somatização. Quando você tem alguma questão emocional que não tá legal, que você não tá conseguindo digerir, que você não tá conseguindo trabalhar, o seu corpo precisa dar conta de absorver essa informação, porque senão tua mente vai surtar, você vai desconectar, você vai ter
crises, vai ter surtos, aquela coisa que você sai chorando sem saber por que está chorando, ou que você grita com todo mundo, não sabe por quê, você acha que você está sendo justa na sua resposta, na verdade você está sendo agressiva. Então, tudo isso acontece quando o nosso corpo ele está em sobrecarga. E essa somatização, ela tem uma tradução. Existem áreas de comportamento humano que têm estudado o porquê das coisas. É muito de associação. Tem base científica, com duplo cego, randomizado? Não. Pelo menos até o momento eu não vi nenhum ensaio sobre isso. Mas o que a gente observa é em quantidade, é mais empírico, é observacional. Então, quando você associa, por um exemplo, uma enxaqueca com uma tendência a você guardar muito as coisas para você e não conseguir delegar, isso acaba fazendo sentido, não faz? Porque assim, na medicina germânica, na medicina de conflitologia, esse estudo dos conflitos internos, o que eles vão falar? Quando acontece alguma coisa contigo, né, e você existe um conflito ali, a tua fisiologia vai assumir o papel da tua consciência. Então, o que o seu corpo faz? Você pensa e você fala, ou você gesticula, ou você vai lá e faz. Quando você não consegue tirar da cabeça, o chinês fala que é excesso de céu. Esse excesso de céu, ele vai fazer com que você acabe tendo um excesso de pensamento, uma dificuldade de desacelerar à noite, uma insônia, um transtorno ali de velocidade de pensamento. Quando a gente fala na parte orgânica, muscular, você vai ter um peso, você vai ter aquele ombro duro que fica tensionando e muitas vezes sua enxaqueca é por causa dessa tensão. Entende que faz sentido? Agora, quando você vai para a parte de execução e não consegue executar, o teu ombro trava quando alguém te segura, então você nem dá o primeiro passo. Ou o seu cotovelo dói porque você tem que segurar muito, fazer aquilo ali sozinha e deveria estar delegando para outras pessoas. Então, o braço ele tanto abre quanto ele fecha. E o punho é a execução da destreza, da finalidade, do ponto final, aquela lapidação. Se você, na hora do finalmente, não consegue realizar e você se frustra, você vai ter questões ali nos dedos e no punho. Fez sentido para você? Coloca aqui abaixo que eu gosto de saber. Essa questão, ela vai trazer uma ansiedade, uma exaustão como sintomas inteligentes. Por que inteligentes? Porque é uma forma muito sábia do teu corpo trazer isso para você. Então, se você está com crise de ansiedade, se você tem tido essa exaustão mental, observa o teu corpo. Ele está pedindo ajuda e muitas vezes você fica dizendo para você mesma: daqui a pouco eu lido, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu falo, daqui a pouco eu olho. E você nunca olha, você nunca volta para falar. Imagina você quando era pequena, se você queria falar alguma coisa que para você era super importante e alguém falava: espera um pouquinho, daqui a pouco eu escuto", e essa pessoa nunca voltava. Olha que desagradável. Hoje você já sente que isso é desagradável, você tem uma consciência suficiente para você se autorregular, imagina na infância. Agora o teu corpo ele é ignorado todos os dias, porque você fala isso para ele o tempo todo. Daqui a pouquinho eu vejo, tá com remédio. Daqui a pouquinho eu resolvo e vai para a tela, vai se distrair com o celular, vai se distrair com outras coisas. Isso vai gerando um padrão de comportamento negativo para você. Você sempre se coloca em último lugar. Não é que você tem que ser aquela pessoa que é bruta e ignorante a ponto de não aceitar nada para fazer para ninguém. Não é nesse sentido. Não é ser egoísta num extremo absurdo, assim. É você ser uma egoísta intencionada. O que seria isso? É você cuidar de você primeiro para que a qualidade do teu cuidar seja melhor. Faz sentido? É como eu gosto de falar muito isso nas minhas mentorias, nas minhas aulas. Quando você tem um posto de gasolina, você está com seu tanque na reserva. Você chega nesse posto de gasolina e ele não tem mais gasolina, não tem combustível, opção de combustível, você vai embora. Então, se esse posto não tem uma capacidade de se observar e reabastecer aquele tanque interno, quem chega para abastecer não vai conseguir. E ele vai perder a utilidade dele. É a mesma coisa com a gente. Se a gente não se cuida, se você não se olha com carinho, e não é só cabelo e unha, tá? É cuidado com a tua percepção corporal, com a velocidade de pensamento, com as coisas que você fala para você,
A linguagem, a comunicação interna, ela é muito poderosa para criar uma imagem nossa. E às vezes a gente tá jogando pedra na nossa vidraça. A gente está sendo pior algoz, porque você fala coisas muito piores para você e você tem paciência com o outro. Isso é muito ruim. O seu corpo, ele ouve você 24 horas por dia. Ele sabe o que você pensa, o que você fala, o que você sente. E ele é coerente. Então, se você o tempo todo acha que você é o cocô do cavalo do bandido, o que você acha que ele vai manifestar? Muitas das nossas doenças, elas começam no nosso emocional. E as mulheres sofrem muito com isso, porque a gente tem a nossa autoestima, muitas vezes, precisando de uma afirmação de alguém. E essa afirmação, muitas vezes, tem que começar com a gente. Isso foi aprendido e você pode desaprender, você pode aprender uma nova regra. No dia 28 de janeiro de 2026, daqui a alguns dias, eu vou fazer uma live falando justamente sobre isso, sobre os perigos daquela comunicação silenciosa, o custo invisível da nossa alta performance. Porque não é sobre fazer mais, sobre fazer o melhor, é sobre fazer as coisas de forma estratégica, para que você não se perca de você mesma, para que a tua essência não seja drenada e você fique como um poço sem gasolina. Então, se fez sentido para você esse primeiro vídeo, já clica no link aqui abaixo e faz sua inscrição. Ali vai estar o link da nossa live e você vai poder entender exatamente o que teu corpo está te falando. Como você ser mais estratégica e como você conseguir dar conta de tudo sem perder o dar conta de você. Certo? Espero que você tenha gostado. Se você já não é inscrito, ainda não é inscrito, inscreva no canal, curte esse vídeo, porque realmente faz diferença. O YouTube vai entender que é um vídeo relevante, ele vai acabar compartilhando com mais pessoas para que realmente a gente consiga criar uma comunidade saudável de mulheres plenas e que consigam dar conta de tudo, inclusive de si mesmas. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!